Bora então, pessoal, mais uma aula. Vamos recapitular, vamos incrementar mais a parte dos quantificadores. E os quantificadores eles são usados de várias maneiras. Eu posso usar o quantificador, né, em forma de questão, usando o símbolo deles, né, como a gente já fez em outras questões, como também da maneira que a frase é escrita. Os quantificadores são símbolos empregados tanto no estudo da álgebra quanto no estudo da lógica matemática e também da lógica argumentativa. Na matemática, utilizamos símbolos que são capazes de quantificar elementos. Esses símbolos, chamados de quantificadores, são empregados tanto no estudo da álgebra quanto no estudo da lógica matemática e da argumentativa também. Possuem a função de nos informar a respeito de determinada quantidade de elementos em uma situação. Esses quantificadores são classificados em dois tipos, o universal e o existencial. Lembrando que sempre o universal, ele sempre indica um todo. Então, o universal indica um todo. E o existencial, ele indica, né, que existencial, existem alguns, né? Alguns são, pelo menos um, a gente diz muito isso, pelo menos um é, tá? Então, pelo menos um é. Então, o quantificador universal é utilizado quando queremos nos referir a todos os elementos de um conjunto. Por exemplo, seja n um número natural qualquer, podemos afirmar que, então aqui como que está dizendo? Ele está dizendo, todo número, né, todo número pertence, né, aos números naturais. Então, todo número natural, tá? O seu produto de n, então a multiplicação de n por zero, de qualquer número por zero, é igual a zero. E zero multiplicado por qualquer número natural, né, por qualquer n, também vai dar igual a zero. Então, notem que por isso que foi usado o símbolo do todo, né? Todo. A mesma coisa aqui também, todo número pertence a Z. Z é o conjunto dos inteiros, né? Todo mundo acredito que lembra disso. Então, todo número pertence a Z. N ao quadrado, n ao quadrado, qualquer número elevado ao quadrado, né, é maior que menos 1. Será? Com certeza, pessoal. Mesmo, olha aqui, Z são números inteiros. E Z indica os números negativos também. Se eu pegar o número menos 10, né, e elevar ao quadrado, seria menos 10 vezes menos 10. Então, menos com menos dá mais. Então, vai dar 10 vezes 10 dá 100. Então, o número negativo elevado ao quadrado, ele dá o seu resultado positivo. É isso que ele está dizendo. Todo número elevado ao quadrado é maior que menos 1. Porque mesmo sendo zero, se eu colocar zero ao quadrado, 0 vezes 0 é zero. Mesmo assim, ele é maior que menos 1. Então, por isso que ele está englobado em todos, né? Todos os números. Já o quantificador existencial, né? Então, o símbolo do universal é aquele A virado, né? Sempre quando vocês virem esse símbolo aqui, quando vocês virem esse símbolo aqui, ele está referindo-se então ao quantificador universal. Ele está dizendo que é todo n, né? Todo n, todos os números. Agora, o existencial diferencia-se do universal porque ele não se refere a todos os elementos de um conjunto. Ele faz referência a pelo menos um elemento. O universal, todos os elementos. Todos os elementos do conjunto. Aí, o existencial é esse símbolo aqui. Pensem num E, né? De existe, só que virado para trás, assim. Tá? Cuidado, não tem nada a ver, não confundam ele com o pertence, né? Com o pertence, que aí seria o E virado para cá. Tá? Não tem nada a ver. Então, o E virado ao contrário, esse símbolo do E aqui também aparece ele, né? Mostra também ele aqui, é o quantificador existencial, que indica que existe pelo menos um. A gente já viu, né, em questões e vai rever em várias questões, e assim, é quase garantido uma questão com esses quantificadores.
Estejam muito atentos nisso. Tá? Então, por exemplo, posso afirmar que um ônibus escolar só faz determinado trajeto se houver pelo menos um aluno que se dirigirá à escola educar ou educando, que é o nome fictício da escola. Não importa se há mais alunos que irão para aquela escola ou mesmo se todos os alunos estudam nessa escola. O fato de haver pelo menos um aluno da escola já é a razão suficiente para o motorista fazer o trajeto que leva a essa determinada escola. Para expressarmos o quantificador existencial, utilizamos o símbolo do E viradinho. Tá? Então, esse é o símbolo do quantificador existencial, o pelo menos um. Tá? E pode ser lido como existe um, existe pelo menos um, algum ou existe. Existem pessoas que fazem tal coisa, são algumas. Tá? Vejamos um novo exemplo. Existe pelo menos um número natural que, subtraído do seu quadrado, resulta em zero. Vamos lá. E, no caso, ó, o Ezinho virado é o existencial. Então, existe N, então, existem elementos que pertencem a N. Quando N ao quadrado menos N é igual a zero. Vamos pensar? Vamos pensar assim, ó. Menos 1. Menos 1, se eu elevar ao quadrado, dá 1. Né? Dá 1. 1 menos 1, tá? Já não vai dar certo. Tá? Então, 1 menos 1 já não vai dar zero. Então, menos 1 não dá. Vamos ver o zero. 0 ao quadrado. Ó, 0 ao quadrado, né? 0 ao quadrado. Desculpe, menos 1 não serviria. Nem esqueçam, pulem, porque aqui ele não pertence a Z, que são os números inteiros. Ele pertence a N, que é os naturais, que começa do zero em diante. Então, vamos trabalhar com o zero. Então, 0 ao quadrado dá 0. 0 menos 0 é 0. Então, o 0 pertence a esse conjunto aqui. Tá? Agora, o 1. Ó, 1 ao quadrado é 1. 1 menos 1 também é 0. Tá? Então, vai o 1. Então, o 2. 2 ao quadrado é 4. 4 menos 2 dá 2, então já não tem mais. Então, o 0 e o 1 pertencem a esse conjunto aqui. Então, diz que se pelo menos 1 pertencer aqui, pertence 2. Mas se pelo menos 1 pertencer, isso aqui vai ser, né, verdadeiro, vai ser realmente, né, um resultado. Vai ter um resultado nessa sentença. Então, nessa sentença que mostrou ali, equivale aos números 0 e 1. Então, aqui equivale aos números 0 e 1. Os números naturais 0 e 1. Correto, pessoal? Então, deu para entender, deu para refletir um pouco sobre os quantificadores. Agora vamos ver algumas questões, que nem sempre vai ter um símbolo. Então, ver algumas questões, e essas todas que eu coloquei aqui foi de concursos da Banca Fundatec. Todas elas, né, são trabalhadas, a maioria são trabalhadas com palavras normais, né, mas que vocês entendem que quando diz existe, né, quando diz pelo menos um, então é um existencial, é um quantificador existencial. Quando fala em todo, né, ou qualquer, que seria a mesma coisa, ele indica o universal. Vamos lá? Então, agora nós vamos direto para as questões sobre quantificadores. Eu repassei isso aqui, eu já tinha mostrado isso anteriormente, né? Sobre os quantificadores, já tinha falado sobre quantificadores, agora eu estou revisando sobre os quantificadores e vamos para as questões. Vamos lá. Questões sobre quantificadores, né, extraídos de concursos recentes agora da Banca Fundatec. Então, ó, alguns são barbadas, pessoal. Se você sabe o que é um quantificador universal, se você sabe o que é um quantificador existencial, é barbado. Então, ó, a alternativa que apresenta uma sentença aberta, né, uma sentença com o quantificador universal. Tá? Com o quantificador universal. Então, diz aqui, ó. Algum dos municípios da região sul do Brasil tem fiscal ambiental. Então, algum é universal? Não, é existencial. Não é. O B. Pelo menos um dos municípios da região sul do Brasil faz auditoria nas notas fiscais. Pelo menos um é existencial.
existe dentista no posto de saúde do município de Gramado. Tá? Então é existencial. Existe dentista, né? Um ou dois, existe dentista. Pelo menos um dentista tem no posto de saúde do município de Gramado. Ó, alguns advogados do município de Gramado fazem auditoria fiscal. Existencial. Ó, qualquer engenheiro de segurança do trabalho pode participar da auditoria. Qualquer engenheiro, ou seja, todo engenheiro de segurança do trabalho, pode participar da auditoria. Essa é a nossa universal, letra E. Show, pessoal? Então não é difícil, viram? Agora a 2. A alternativa que apresenta uma sentença aberta é... Essa é barbada também. Não é exatamente diretamente sobre quantificadores, mas lá na lista eu procurei sobre quantificadores e achei essa. Coloquei até para te revisar a questão das sentenças abertas. Porto Alegre é capital da região sul com surto de sarampo ou catapora. Não é sentença aberta porque ele me definiu a cidade, Porto Alegre. Beleza. Alguma cidade da região sul do Brasil está com surto de sarampo. Alguma, não sei qual. Então está aqui a nossa sentença aberta, letra B. Tá? Letra B. Vamos ver. Antônio é o engenheiro responsável pelo projeto da reforma do posto de saúde do município de Gramado. Carlos e Antônio são os farmacêuticos. Gramado tem cobertura total de vacinação de sarampo. Então, todos eles são definidos, só esse aqui que não, né? Não é uma proposição definida, é uma sentença aberta. Então, letra B, né? Letra B é o gabarito. 3. A alternativa que apresenta uma sentença aberta com o quantificador existencial. É uma sentença aberta, né? E tem o quantificador existencial. Vamos ver. Todos os estabelecimentos comerciais do município de Gramado têm plano de prevenção de incêndio. Todos. Esse seria universal. O Cinema Palácio dos Festivais tem plano de prevenção de incêndio. Tá? Ele está falando de algo que não é universal, mas não é uma sentença aberta, porque ele está falando o Cinema Palácio dos Festivais. Ele declarou qual o cinema que é. Ele é existencial, mas não é uma sentença aberta. Letra C. Alguns dos restaurantes do município de Gramado têm plano de prevenção de incêndio. Tá? Tem plano de prevenção de incêndio. Alguns dos restaurantes não declarou quais são os restaurantes e ainda usou o termo algum. Né? Então, algum. Existe, pelo menos um. Né? Então, algum dos restaurantes, ou pelo menos um dos restaurantes do município de Gramado tem plano de prevenção de incêndio. Então, é aqui a nossa resposta, letra C. Então, a C é a existencial. Vamos lá. Qualquer hotel do município de Gramado tem plano de prevenção de incêndio. Qualquer um. Qualquer um. Então, é universal. E eu não quero o existencial. O centro de eventos do município de Gramado tem plano de prevenção de incêndio. Ele é menor, é particular, né? É existencial, mas ele declara quem é. É o centro de eventos do município de Gramado, então não é sentença aberta. Então, gabarito da 3 é a letra C. E, B, C por enquanto. Vamos lá. 4. Supondo a verdade da sentença aberta, alguns investigados são advogados, mas nem todos os investigados têm domicílio conhecido, podemos deduzir a verdade da alternativa. Então, alguns investigados são advogados. Tá? Parte desse princípio. Pessoal, tem várias maneiras de resolver essa questão. Agora sim, eu não conheço, eu desconheço uma que seja tão eficiente, né? Eu desconheço uma que seja tão eficiente quanto a diagramas, no caso. Né? Como fazer essa argumentação por diagramas, desenhando, porque aí no desenho tu vai entender, vai ficar mais fácil de interpretar. Então, alguns investigados são advogados. Vamos lá. Eu pego a nossa canetinha e vamos lá. Então, eu faço o balão dos investigados.
Ó, esse aqui é o balão dos investigados. Alguns investigados são advogados. Então, vamos colocar aqui, esses são os advogados. Feio o nosso diagrama, mas é assim. Alguns investigados são advogados. Estão aqui eles. Tá? Estão aqui, né? Alguns investigados são advogados. Mas nem todos os investigados, aqui estão os investigados, nem todos os investigados têm domicílio conhecido. Pessoal, tem que ser bem claro. Eu não sei se algum dos investigados tem domicílio conhecido. Ele está dizendo que nem todos os investigados têm domicílio conhecido. Então, pelo menos um investigado aqui, né, não tem domicílio conhecido. Tá? Não tem domicílio conhecido. Ó, agora, fica bem claro, ele não diz que alguns têm. Ele diz que alguns não têm domicílio conhecido. Porque ele diz ali, ó, nem todos os investigados têm domicílio conhecido. Então, ele está dizendo que alguns não têm. Ele está negando, né, que todos tenham domicílio conhecido. Ele diz, nem todos têm. Tá? Nem todos têm. Mas ele não está dizendo que uma parte tem. Tudo bem? Vamos lá, então. Todos os investigados são advogados? Não. Não são. Todos os investigados são advogados e têm domicílio conhecido? Ó, alguns investigados são advogados, nem todos. E nem todos os investigados têm domicílio conhecido. Então, a A não é. A B, todos os investigados são advogados? Não. Né? Todos não são. Porque ele está dizendo que é alguns. Eu já digo uma coisa para vocês. Se a primeira premissa aqui, ó, refere-se a alguns, dificilmente, né, a conclusão vai ser todos. Então, a A e a B poderiam ter descartado sem nem olhar. Né? Agora, a C, ó, alguns investigados são advogados. Beleza. E tem domicílio conhecido? Não sei. Ó, isso aqui é uma possibilidade muito grande de ser verdade. Mas aí, pessoal, nós temos uma indução. Essa aí é uma indução à verdade. É indutivo. Mas eu não posso ter certeza através das frases lá em cima, da sentença lá em cima. Eu não tenho como ter essa certeza. Né? A primeira parte, sim. Alguns investigados são advogados. E tem domicílio conhecido, isso eu não sei. Porque ele está dizendo lá que nem todos os investigados têm. Mas pode ser que todos não tenham. Ah, eu não sei. Ele está dizendo nem todos os investigados têm. Muito bem. Agora, a de baixo, a D, ó, a D de dado. Alguns investigados são advogados. Beleza. Ó, e alguns investigados são advogados e alguns investigados têm domicílio conhecido. Também não sei. Ele não fala que tem. Ele fala que alguns não têm. E é a E, ó. Então eu não posso chegar a uma inferência, eu não posso chegar a um resultado que seja por indução. Que talvez seja essa. Não. Eu tenho que ter, né, algo real, algo que me diga realmente isso. E é o que diz aqui, ó. Ele está dizendo que nem todos os investigados têm domicílio, então alguns não têm. Legal? Então, ó, a letra E, a mais correta. Ó, por que diz aqui, podemos deduzir a verdade da alternativa? Porque aqui é indução. Aqui também é indução. É muito provável que essas duas estejam corretas. Mas não é 100% provável como essa última. Olha essa última. Alguns investigados são advogados. Beleza, tá certo. Aqui em cima diz, alguns investigados são advogados. E alguns investigados não têm domicílio conhecido. É o que diz aqui. Nem todos os investigados têm domicílio conhecido. Então, alguns não têm. Então, a única certeza 100% que eu tenho dessa história é a letra E. Tá? É uma questão de nível mais avançado, porque tu tem que pensar mesmo, tu tem que raciocinar mesmo.
né? Esse é um raciocínio lógico mesmo. Porque assim, ó, eu não quero uma indução, eu quero uma dedução. Algo 100%, né, de certeza. Tá bom? Vamos lá. Agora a 5. A 4 é a E. A 5. Todos os funcionários são bilíngues, né? Falam 2 idiomas. Então, todos os funcionários são bilíngues. Não existe funcionário solteiro. Ó, pessoal, o que diz aí? Não existe funcionário solteiro. Então, o que eu concluo? Todos os funcionários são solteiros, tá? E todos os funcionários, tá? Todos são casados, tá? Então, todos os funcionários dessa empresa, desse local, são casados. Não existe funcionário, né? Não existe funcionário solteiro nessa empresa. Entretanto, nenhum dos funcionários não tem motocicleta. Olha o nenhum não. Olha o uso do nenhum não. Nós estamos falando agora sobre quantificadores, mas veio algo sobre as categóricas que eu tinha falado antes, do nenhum não. Então, nenhum não é igual a todos. Então, ele está dizendo que todos os funcionários têm ou não têm bicicleta? Analise. Nenhum dos funcionários não tem, não é bicicleta, é motocicleta. Então, nenhum dos funcionários não tem motocicleta. Então, todos têm motocicletas. Tá? Tem motocicletas. Tá? Então, todos têm motocicletas. Então, todos são casados e todos têm motocicletas. É isso que ele está dizendo. Mário é um funcionário, portanto é verdadeiro que. Então, baseados nisso aqui, eu digo que todos os funcionários são. As verdades que eu tiro dessa história é: todos os funcionários são bilíngues, ou seja, todos falam 2 idiomas, tipo inglês e português, tá? Não existe funcionário solteiro, ou seja, todos são casados. Nenhum dos funcionários não tem motocicleta. Nenhum não tem. Ou seja, todos têm motocicleta. Então, todos têm motocicleta. Então, essas 3 verdades que eu tirei dessa questão. Vamos lá? Ó, Mário é bilíngue. Sim, todos os funcionários são. Solteiro. Opa, não tem como. Diz que não existe funcionário solteiro. Tá? Tem motocicleta? Tem, mas o solteiro aqui está errado. Está errado o solteiro. Agora na B. Mário é bilíngue. Beleza. Mas não é solteiro. Beleza, ele é casado. E não tem motocicleta. Todos têm motocicleta. Então aqui está errado o não tem motocicleta. Tá? O não tem. Está errado, não tem motocicleta. Então não é a B. A C. Mário é bilíngue. Beleza. Todos os funcionários são. Não é solteiro. Beleza. O Mário é casado. Mas tem motocicleta. Beleza. Achamos a resposta do nosso gabarito. Letra C é a resposta da questão. Já pode passar para outra e rumo à aprovação. Então, ó, C é a resposta. Mas vamos analisar as outras. Mário não é bilíngue. Daqui é o erro. Tá? Não é solteiro. Estaria certo. E não tem motocicleta. Está errado, porque ele tem. Tá? A outra. Mário é bilíngue. Beleza. E solteiro? Não. Todos os funcionários são casados. E não tem motocicleta. Também está errado. Tá? A única que nos dá a resposta 100% certa, que ela nos dá a dedução, é a C. Tá? É a C. Né? Mário é bilíngue, não é solteiro, mas tem motocicleta. Ok? Vamos para a próxima, a 6. A negação da sentença aberta. Algum empregado está em situação irregular é. Vamos lá.
Aqui nós podemos resolver com o quadro de oposição. Viram? Ó, aqui eu resolvi com diagrama, aqui eu vou resolver com quadro de oposição. Então a matéria é bem similar, pessoal. Vocês têm que entender se estamos falando de quantificadores, né? Se estamos falando, né, de proposições categóricas, do que nós estamos falando. Então vamos lá. Então, a negação da sentença aberta, algum empregado está em situação irregular. Vamos lá. Então, nós achamos uma sentença. Vou achar aqui do tipo A, do tipo E, do tipo I e do tipo O. Muito que bem. Ó, então, a negação da sentença, algum empregado está em situação irregular. Algum está. Então, é do tipo I. Tá? Então, qual seria a negação de I? Lembram? A negação de I é E. Então, tem que achar algum que fale em nenhum. Ó, nenhum, ou todo não também, né? Nenhum, e o I é algum é. Então, algum é. Escrever com essa canetinha aqui não é fácil. Então, algum é. Então, a negação da sentença aberta. Algum empregado está, né? É ou está em situação irregular? É. Já vou direto. Nenhum empregado está em situação irregular. Tá? Então, a negação do algum é nenhum. A negação do todo é algum não é. A negação do algum não é todo. A negação do nenhum é algum é. A negação do algum é nenhum. O único que fala em nenhum é esse aqui. Mas poderia dizer assim, nenhum empregado não está em situação irregular. Aí ele estaria falando do A. Menos com menos dá mais. Cuide. Mas aqui não tem, pessoal. Primeiro, eu não posso negar, escutem bem, ó, eu não posso negar uma particular, o algum é uma particular, é um existencial, né? Eu não posso negar ele, né, com um outro existencial. Tá? Não posso negar. Então, existe pelo menos um, não seria essa. Algum empregado, não seria essa. Nem todos empregados, uma parte, não seria nenhuma dessas. Ou seria esse ou esse. Tá? Seria o A ou o B. Tá? Então, algum está afirmando. Não posso negar com todo, né, que também está afirmando. Com certeza, a única possível de dar uma negação aqui é a B. Nenhum empregado está em situação irregular. Show de bola, pessoal? Vamos para mais uma? 7. Falta 2. Ali embaixo está o gabarito, tá, pessoal? Mas não olhem agora, olhem depois. Vamos lá. Então, a 7. Considerando como universo o conjunto 0, 1, 2, 3 e 4 e as sentenças abertas px corresponde a 2x mais 1 é par. 2x mais 1 é par. E que x diz que 2x mais 1, 2x mais 1 é igual a 7. Podemos dizer que o conjunto verdade de px disjunção, presta bastante atenção, px disjunção com menos, né, com negação de que x é. Pessoal, baita questão, show de bola. E quem assistir essa aula não vai errar jamais esse tipo de questão. Vamos lá. Observe assim, então o nosso conjunto universo são os números de 0 a 4. Tá? Então o nosso conjunto universo são números de 0 a 4. Vamos achar quem é o px, ou quem são o px. O px, tá? Vou fazer aqui uma perninha para indicar que é minúsculo. Px corresponde a qual elemento? A quais elementos? 2x mais 1 é par. Então, vamos lá. 0. O primeiro x. 2 vezes 0, 0. 0 mais 1 é 1. Não é par. Vamos no 1. 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Não é par. Vamos no 2. O 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Também não é par.
E aqui, 3. 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. Não é par. Acho que nenhum vai dar. 4. 2 vezes 4, 8. 8 mais 1, 9. É par? Não. Então, X é um conjunto vazio. Tá? E quem criou a questão não é tão bonzinho assim. Vamos lá. Agora, QX. Vamos lá. QX. QX. Vamos lá. Abre chaves, né? Vamos ver o valor de QX. QX diz assim, ó. 2x mais 1 igual a 7. Já sei qual o número que é. Tá? Já sei qual o número que é. Mas vamos verificar. 0. Ó, 2 vezes 0, 0. 0 mais 1 dá 1. Não dá 7. 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Não é igual a 7. 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Não é 7. O que eu esperava era aqui e vai ser, né? 3. 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. Então, o 3 é. O QX representa o 3. Tá? O QX representa o 3. Agora, o 4 também não vai dar. Mas vamos ver. 2 vezes 4, 8. 8 mais 1 dá 9. Não é igual a 7. Então, o QX é 3. Show. Vamos lá. Agora, o que ele quer? Ele quer PX, que é um conjunto vazio. Disjunção, ou seja, disjunção é a mesma coisa que união. Vou repetir aqui, ó. Disjunção é igual a união, a U. Se fosse conjunção, era igual a intersecção. U, né, de união. União. Tá? União. Tá? E aqui é a intersecção. Intersecção. É mais difícil escrever a palavra do que resolver a questão. Intersecção. Tá? Então, nós temos a disjunção. Então, não vai ser esse que nós vamos usar. Tá? Vai ser esse. Tá? Então, disjunção é a união entre os conjuntos. Ele quer, então, PX, disjunção, a negação de QX. O que é isso, negação de QX, Francisco? Pessoal, se QX é 3, a negação de QX é bem tranquilo. A negação de QX serão todos os elementos do nosso conjunto universo, menos o 3. Então, vai ser 0, 1, 2, tá? E 4. Show. Ó, então são todos menos o 3. Então, 0, 1, 2 e 4. Ele está pedindo a união entre Px e negação de Qx. Se Px é vazio, né, então a união dos dois conjuntos vai ser o valor, né, esse valor todo aqui de negação de Qx. 0, 1, 2 e 4. Letra B é o nosso gabarito. Tá? Show. Então, não é difícil, é bem tranquilo. Só que vocês têm que entender como formar, né, como montar essa questão. Então, quando fala em negação de que, a gente já tinha visto isso em outro exercício sobre, acho que foi sobre sentenças abertas, né? A gente viu, né, também como negar conjuntos. Então, a negação de um conjunto são todos os valores do conjunto universo menos aqueles, né? Menos aqueles valores que estavam ali. Tranquilo? Vamos lá então. Mais uma questão, a nossa questão 8, a última, né? Diz assim, ó. Considere que o valor lógico da sentença A é falsidade. Então, o A é igual a F. O A é falso. Sempre procurem anotando, pessoal.
Às vezes é complicado tu ver uma pessoa resolvendo uma questão e a pessoa fica assim. Sempre anota. Se tu tem no caderno ali, anota, né? Se tu tem na tela, como eu estou fazendo mesmo, assim, eu estou anotando, estou riscando ali para que eu visualize, fica mais fácil de entender. Senão tu, em uma troca de sinal, em uma troca de operador, errou tudo. Então, considere que o valor lógico da sentença A é a falsidade. Então, A é falso. O valor lógico de B é a verdade, ou seja, é V. E o valor lógico de C, tá? Então de C é a verdade também. Então é V. Muito bem. Sobre isso, assinale V se verdadeiro ou F se falso diante dessas operações aqui. Então vamos lá. A disjunção com B. Então A é falso. Né? Disjunção com B que é verdadeiro. O que diz a disjunção? Tudo F dá F. Então aqui o resultado é V. Então, o resultado que eu achei aqui é V. Então, eu tenho o primeiro resultado aqui, V. Agora, C, o C é V, correto? O C é V, mas a negação de C é F. Tá? Então, eu tenho aqui um parênteses que o resultado deu V, né? Tem um parênteses aqui que o resultado deu V, F com V na disjunção da V, e tenho, né, um F aqui. É uma condicional, pessoal. Lembram? Ó, Vera Fischer dá falso. Então, aqui eu tenho a primeira resposta, então, que é F. A minha primeira resposta é F. Show? Ó, por enquanto, deu aquela tese do chute lá que eu expliquei na outra aula de brincadeira, mas é verdade. Por enquanto, deu a tese do chute, mas não quer dizer que vai dar. Né? Não quer dizer que vai dar. Nem sempre acontece. Então, aqui deu, ó, tem 3 Fs e 2 Vs. Ó, essa segunda aqui, pessoal, se nós for pelo chute, vai dar F, porque tem 4 Fs e um V. Aí que vocês vão ver que talvez a gente se engane. Vamos lá. Então, ó, A conjunção com B. Então, o A é falso. O A é falso. Conjunção com B, que é verdadeiro. O que diz a conjunção? Tudo V dá V. Então, aqui deu F. Ó, deu F. Então, a conjunção entre A e B deu F. Bicondicional com a negação de C. C é verdadeiro, negação de C é F. Agora eu pergunto para a galera aí, qual é a regra da bicondicional? A galera vai dizer iguais dá verdadeiro. Então, iguais deu verdadeiro e matou a tese do chute. Tá? Então, já nem precisa fazer a última, né? FV, nós já temos a letra A, que é o nosso gabarito. A gente vai fazer a última, mas na prova você não precisa fazer a última se cai uma dessas, tá? Não precisa mesmo. Só vai fazer, né, para tirar dúvida, mas vai perder tempo, às vezes não pode perder tempo. Vamos lá. Então, o B é verdadeiro. O B é verdadeiro. O A é falso. Legal. Tem uma bicondicional, ou melhor, tem uma condicional. Condicional, Vera Fischer é falso. Ó, falso. E o C é verdadeiro. Eu quero uma conjunção, né, entre um falso e um verdadeiro. O que diz a regra da conjunção? Tudo V dá V. Então, falso com verdadeiro vai dar F. Tá? Então, a resposta é FVF, confirmado. É a letra A mesmo, o nosso gabarito. Certo, pessoal? Então, continue fazendo exercício, continue buscando questões, gravem bem, pesquisem, né, para que vocês tenham, né, na reta final agora um ótimo aproveitamento, né, e um bom resultado na prova de vocês. Tá bom? Bons estudos, até a próxima aula.